Então, boa noite. Iniciamos mais um encontro, dos supervisores do Mais Médico. Hoje, nosso palestrante é o Dr. Álvaro Machado da Silva. Ele é médico de família e comunidade, com título pela Associação Médica Brasileira e pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Atua há mais de 7 anos na atenção primária, passando pelo programa Mais Médico e Médicos pelo Brasil. Atualmente, ele é professor, visitante e preceptor do internato médico na Unisal Vilhena, orienta estudantes de medicina na prática de saúde coletiva e possui formação complementar em cannabis medicinal, com curso voltado para prescrição e acompanhamento terapêutico do uso de cannabis em diferentes condições clínicas. Passo a palavra ao nosso palestrante. Boa palestra. Bem, gente, boa noite. É um prazer estar com vocês hoje. Eu já queria agradecer a oportunidade, Hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre um tema que é de extrema relevância dentro da APS, que é o tema multimorbidade. Provavelmente todo mundo aí já tem uma boa experiência com ele. E se alguém quiser ir complementando, tirando dúvida, fica à vontade para ficar uma discussão legal. Então vamos lá. O intuito dessa conversa, ela tem a ver com esse fenômeno chamado envelhecimento populacional. O envelhecimento populacional, quando a gente olha do ponto de vista APS, é uma conquista muito bonita, Quer dizer que a gente fortaleceu a atenção primária, secundária, só que ao mesmo tempo, isso traz alguns desafios. A partir do momento que o nosso paciente agora vive um pouco mais, isso vem com algumas consequências, que é o que a gente vai estar discutindo hoje à noite. Como que a gente vai acolher, como que a gente vai cuidar dessa população, Como conduzir a complexidade, como conduzir as doenças crônicas. Aqui é um resuminho que eu achei legal, que até 2050 o número de pessoas idosas vai ultrapassar pela primeira vez o número de menores de 15 anos. Então, se a gente parar para pensar por esse lado, a gente ainda não tem política pública para acompanhar esse ritmo. A gente já tem que começar se preparando para o atendimento, para a saúde do idoso, a partir de agora. Porque essa é uma realidade que não tem como fugir. E por que a gente fala um pouquinho sobre multimorbidade, Então, o envelhecimento, ele aumenta o risco de doenças crônicas. Isso, como todo mundo sabe, a própria hipertensão, a diabetes, as doenças articulares, os quadros demenciais, os transtornos de humor. E a gente define multimorbidade quando a gente tem o mesmo indivíduo, a presença de 2 ou mais doenças crônicas, Isso é muito relevante na nossa prática, porque é bem comum que o paciente já chega para a gente com aquela prescrição gigante para diabetes, para o colesterol, para hipertensão, aí entra o medicamento para saúde mental. E a discussão de multimorbidade, mesmo sendo algo muito frequente, ela é relevante, porque são fatores que podem fazer com que esse paciente necessite de internação, e a gente sabe que internação no contexto idoso, ela é prejudicial. São situações que normalmente vão envolver a prescrição de muitos medicamentos, que é um tópico que a gente vai discutir hoje. Essa prescrição, ela precisa ser inteligente, ela vai ter um impacto na vida dessa pessoa, em como a gente vai conduzir aquela receita gigantesca que eles trazem para a gente, Então, multimorbidade, mais de 2 doenças. Precisamos saber conduzir, porque 2050 vai ter aquela inversão da pirâmide. Quais são os fatores para esse paciente ter mais de uma doença, Então, a idade avançada, por si só, favorece algumas condições crônicas não transmissíveis, O sexo feminino, ele é listado aqui, mas isso também tem a ver pelo fato do público feminino viver um pouco mais. A expectativa de vida das mulheres é maior do que dos homens, A baixa escolaridade e baixa renda. Então, quanto menos acesso à informação, quanto menos informação eu tenho no quesito saúde, investimento em saúde, numa alimentação adequada, aumenta o risco de multimorbidade. E o estilo de vida não saudável é aquele que a gente batalha todo dia. É o sedentário, é aquela dieta inadequada, o tabagismo, o alcoolismo. Um exemplo, Esse histórico de tabagismo etilista já foi demonstrado que aumenta riscos de transtornos de cognição no paciente idoso. Então, vale a pena a gente ir trabalhando isso já desde cedo com a nossa população. Quando a gente avalia esses fatores associados, a gente já está pensando em prevenir problemas para o nosso paciente. Então, vamos lá.
o risco de queda, aquele paciente que começa a perder força muscular e agora tem um transtorno de marcha, problemas emocionais e doenças metabólicas. E aí, como é que a gente vai avaliar? Se a gente pensar numa consulta de rotina normalmente, eu colho uma anamnese e o exame físico. O idoso, nós temos algumas ferramentas que provavelmente todos que estão aqui já têm um pouco de prática, né? E a gente vai comentar um pouquinho por cima sobre elas. Então, a gente tem o Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional, o IVCF-20, que ele é um instrumento para identificar rapidamente a fragilidade de uma pessoa idosa. Ele é amplamente utilizado na atenção primária e no Brasil, sendo reconhecido pelo Ministério da Saúde desde 2019 como uma ferramenta padrão para triagem. E aqui é muito importante, tá, gente? Ela é uma ferramenta de triagem, ela não fecha nenhum diagnóstico. A gente vai entender que a gente avalia algumas coisas específicas, por exemplo, a cognição, o humor, a autopercepção de saúde, e através desses tópicos nós vamos criar estratégias para conduzir nosso paciente para investigar essas condições. O paciente idoso, ele tem de fazer alguns sintomas meio atípicos, né? Quando a gente olha uma depressão no idoso, muitas vezes é um desafio para a gente chegar nesse diagnóstico. Então, é uma ferramenta de triagem. Ele é um instrumento de rápida aplicação. A gente consegue aplicar aí de 5 a 10 minutos, isso depende, né, da nossa avaliação, das respostas do paciente. E ele vai avaliar as principais dimensões de declínio funcional do idoso. Então, a gente está avaliando a idade, a autopercepção da saúde, se ele se considera um idoso saudável ou não, as atividades de vida diária. Isso aqui é muito importante para a gente criar o plano, né, para o paciente. Se é um paciente que já tem impacto em atividade de vida diária, será que ele consegue manter o autocuidado? A gente avalia a cognição, avalia o humor, mobilidade, comunicação e presenças de comorbidades múltiplas, né? Conceito de multimorbidade. A gente sabe, vamos lá, paciente com muitas doenças podem adoecer, pode agudizar, pode ter que internar, faz uso de vários medicamentos. A gente tem que ser estratégico. Então, após a avaliação, cada resposta possui uma pontuação específica, totalizando 40 pontos. Aí a gente vai definir o nosso idoso em 3 níveis. Então, de 0 a 6 pontos é um idoso robusto, é um paciente de baixo risco. De 7 a 14 pontos, risco de fragilização, é um risco moderado. Mais de 15 é o idoso frágil. Novamente, é um exame de triagem. Identificamos esses pontos que a gente vai ter que avaliar. Agora a gente vai fazer uma avaliação direcionada ao problema do nosso paciente. E aí entra um detalhe importante. Qual é o paciente que a gente aplica IVCF-20, né? É aquele idosinho que a gente vê que não está legal? Não, é todo idoso. Então, nosso paciente chegou, 60 anos, a gente vai aplicar para todo mundo. É muito bom quando a gente encontra um idoso robusto e é muito mais tranquilo para conduzir esse paciente. A partir do momento que a gente encontra algumas esferas alteradas, né, a gente pode também fazer a aplicação do AGA. O AGA ele é uma avaliação geriátrica ampla, ele era um conjunto de testes que normalmente seriam aplicados somente pelo geriatra e hoje a gente tem trazido cada vez mais isso dentro da PS. Ele vai rastrear doenças e dificuldades que possam impactar na vida do idoso. O objetivo é preservar funcionalidade, promover qualidade de vida da pessoa idosa. Então, a AGA permite identificar precocemente deficiências e incapacidades. Gente, o idoso, ele faz sintomas atípicos. Se a gente não tiver uma ferramenta, se a gente usar aquela consulta, a mesma consulta que a gente usa para avaliar um paciente de 30 anos, a gente vai perder muito detalhe. Qual que é o nosso objetivo aplicando tudo isso? É preservar funcionalidade. Então, o idoso não é igual à doença. O idoso ele tem que ser funcional. Será que ele consegue gerir o autocuidado? Isso é muito importante, né? E é o nosso objetivo com a aplicação. E aí, dentro do AGA, existem diversas escalas que eu até queria comentar um pouco com vocês hoje, só que é impossível pelo tempo. Mas o que é importante dentro de uma avaliação geriátrica? A gente entender, número 1, o contexto que o paciente está inserido. Então, com quem que ele mora? Como que é o ambiente? Se é um paciente com risco de queda, essa casa é iluminada, tem tapete solto, como que é o sapato, tem barra no banheiro? Quem que é o cuidador desse idoso, caso seja necessário, né? Será que esse idoso, o cuidador não está cansado? Será que esse idoso, o cuidador não precisa de ajuda?
A nossa avaliação geriátrica também impacta no cuidado do cuidador. Avaliar o contexto físico e nutricional. Então, a gente vai buscar fragilidade, risco de queda, quedas recentes. A gente vai avaliar o estado nutricional. Um paciente que começa a reduzir IMC, será que esse paciente que a família está passando para ele, será que a gente não precisaria aqui de um apoio multiprofissional, a gente tentar deixar essa alimentação um pouco mais pastosa para esse aparelho digestivo? É um paciente com risco de queda, foi investigado por que ele está caindo? Muitas vezes esse paciente está caindo ali porque está fazendo hipotensão postural, né? Será que eu não pesei muito a mão quando eu prescrevi um medicamento? A gente também tem que avaliar aspecto socioeconômico, né? Não adianta a gente ter a melhor prescrição se o nosso paciente não pode usar o medicamento. E é bem comum na prática, principalmente assim, alguns pacientes que vêm da especialidade, usando prescrito diversos medicamentos que o nosso paciente não vai poder comprar. A gente tem que otimizar de acordo com o perfil da pessoa que está sendo avaliada. A gente vai avaliar funcionalidade. Por que a gente avalia funcionalidade? Porque nem todo tratamento vai ser benéfico. Vamos lá, a gente tem um paciente acamado, um paciente com uma expectativa de vida inferior a 1 ano. Será que vale a pena eu tratar a osteoporose? A gente sabe que a prescrição de bifosfonato, por exemplo, vai ter um efeito benéfico ali a partir de 1 ano. Então, será que eu só não vou, no final da vida, gerar desconforto com a minha prescrição? Esse equilíbrio ele é muito importante, né? A gente tem que avaliar mobilidade e equilíbrio. Então, teve queda, usa dispositivo de marcha, ele tem caído com frequência. Geriatria queda é um sinal de alarme. E aí a gente tem que ser o perito da queda, né? Ó, como é que foi? O que aconteceu? O que ele estava fazendo? Já teve outras quedas? Quantas quedas teve em 1 ano? É tão interessante a gente avaliar isso, porque, por exemplo, já teve paciente que a gente foi observar que o dispositivo de marcha dele não era adequado para a estatura, né? Será que o ambiente está legal? Será que introduziram algum medicamento novo que está gerando tontura nesse paciente e ele caiu? Isso se torna uma investigação bem complexa, né? Os aspectos psicológicos e mentais. Então, a depressão no idoso, muitas vezes é um desafio para o médico da PS. A gente vai aplicar essas escalas e lembrando que ela não dá diagnóstico, né? Então, a partir do momento que eu identifiquei que o humor é um problema, a gente vai aplicar DSM, vai tentar investigar. E um quadro que é muito importante é a cognição. Muitas vezes aquele paciente idoso que nunca teve nenhum histórico de transtorno de humor, de depressão, agora ele está se isolando ou está ficando mais agitado. Será que ele não está abrindo um quadro demencial? E se a gente descobrir isso mais rápido, a gente vai gerar mais conforto, tanto para o paciente quanto para a família? E esse 7º tópico, talvez um dos mais importantes, que é sempre revisar o medicamento. Tá? Geriatra, médico de família, geriatra, busca prescrever. É tentar reduzir a atrogenia medicamentosa. Quando a gente avalia nosso paciente, tá? Então, vamos lá. Teve uma queixa nova. Um alerta que a gente sempre tem que ter é: houve prescrição recente? Houve alguma modificação da prescrição desse paciente? Será que ela justifica essa queixa? A gente vai ter uma discussão só sobre os medicamentos, né? Mas é relevante toda a consulta a gente reavaliar isso. Pô, isso daqui tem evidência para ele? Essa prescrição é ideal para o meu idoso? Aí eu avaliei IVCF. Eu tenho que reavaliar IVCF, tenho que reavaliar AGA o tempo todo, né? Por quê? Porque a partir do momento que a gente conheceu o contexto do paciente, a partir do momento que a gente estratificou, a gente cria uma lista de problema, tá? Essa lista de problema, agora a gente vai elaborar um plano de cuidado. E esse plano de cuidado é individualizado. A gente vai tratar de acordo com essas dimensões comprometidas. Tem aquele paciente que às vezes tem um nível socioeconômico, que a gente pode utilizar medicamentos que tem uma evidência melhor. Será que é um paciente que às vezes não é a melhor opção, mas é o que tem gratuito, a gente tenta otimizar? É um paciente que tem participação da família no cuidado, é um paciente que às vezes está ali sozinho, o familiar não é tão comprometido. Essa lista de problema tem que estar bem descrita do prontuário, tá? E muitas vezes a gente vai fazer essa avaliação e vai encontrar diversas dimensões alteradas. Então a gente pode selecionar, vamos priorizar.
quem é mais urgente, a gente cria um plano para aquilo e vai reavaliando e vai traçando os objetivos para tentar criar uma estratégia para todos os problemas listados. Então, não adianta a gente estratificar. Hoje, no próprio PEC, a gente tem essa opção do IVCF 20, né? Só que não faz sentido a gente estratificar o paciente e não criar um plano de cuidado, tá? Só estratificar não vai mudar a conduta. A partir do momento que eu crio um plano de cuidado, eu tenho que monitorizar esse paciente, eu tenho que checar a resposta. Se eu mexer em medicamento, eu tenho que estar atento com o efeito colateral, eu tenho que ver se esse paciente não fez nenhuma interação, eu tenho que ver se a gente conseguiu riscar aquele probleminha da lista. Então, faz parte sempre a reavaliação, tá? Conseguir esgotar alguma coisa, aqui é até onde eu consigo chegar, vamos tentar resolver um outro problema dessa listinha de problemas. A gente sempre vai avaliar a funcionalidade, né? Então a gente divide ali em atividades básicas de vida e as atividades instrumentais de vida. Dentro da atividade básica de vida é a capacidade desse indivíduo em ser independente, né? Se ele tomar banho, se vestir, fazer sua higiene pessoal, transferência de objeto, ele consegue levantar da cama sozinho, ele tem continência, ele tem capacidade de se alimentar sozinho. E as atividades instrumentais. Então, engloba preparar alimentação, realizar tarefa doméstica, fazer pequeno reparo, lavar roupa, tomar medicamento, utilizar o telefone. É bem importante porque, assim, vamos imaginar um contexto onde nós temos um paciente que já tem prejuízo nas atividades instrumentais de vida. E é um paciente que está morando sozinho. Se ele passar mal, se esse idoso cair, ele consegue usar um telefone? Será que ele consegue chamar alguém? Quem está cuidando da alimentação? Não, tem o familiar que vem de manhã e de noite, tá? Mas e como é que ele se alimenta durante o dia? Se ele já tiver um comprometimento de marcha, como é que ele chega no banheiro, né? A gente consegue avaliar essa funcionalidade através de duas escalas, tá? A de Katz e a de Lawton. Tem várias escalas dentro do AGA, né? Acho que todo mundo deve conhecer. Não é tão fácil aplicar na prática. E hoje não consigo citar todas, né? Mas eu achei importante colocar essas duas. Então, ok. A gente fez a estratificação do nosso paciente, a gente criou um plano de cuidado. Lembra? Multimorbidade, tem várias doenças. E aí entra um outro problema, que o simples fato do nosso paciente geriatra, né? Existem condições que são comuns do próprio envelhecimento. Então, além daquelas doenças crônicas não transmissíveis, a gente tem condições próprias do envelhecimento que a gente tem que estar sempre cuidando e são os tópicos que a gente está sempre avaliando, né? Que podem trazer um prejuízo muito maior para os nossos pacientes. Então, a gente tem as síndromes geriátricas, a imobilidade, a instabilidade postural, iatrogenia, a incontinência, insuficiência cognitiva. A gente vai tentar hoje falar um pouquinho, já que a gente fala de multimorbidade, várias doenças, a gente vai tentar falar sobre iatrogenia e polifarmácia. Aqui eu citei um caso clínico, né, para a gente tentar refletir. A dona Maria, de 84 anos, viúva. Gente, viúva é algo que já vale a pena a gente repensar a questão de humor, tá? Então vive sozinha, mas tem ajuda semanal de uma cuidadora. Preciso avaliar se essa paciente é frágil ou não? Sem dúvida. Se a gente tem uma paciente com fragilidade, que já tem comprometimento em atividades instrumentais ou básicas de vida, não dá para a gente ter uma pessoa que só vai de segunda a sexta, que às vezes ela dorme sozinha, né? Se ela precisar ou acontecer alguma coisa, a gente está sem ferramenta ali dentro. Então, talvez seja o momento que a melhor prescrição aqui seria convocar a família e redirecionar o cuidado. Essa nossa idosa, ela estava descrita como uma hipertensão bem controlada. Então, uma pressão de 110 por 70. Será que 110 por 70 para um idoso é bom? Tudo vai depender de como a gente estratificou ela, né? Um idoso frágil, 110 por 70 não é uma boa opção. A gente sabe que isso pode aumentar risco de queda, hipotensão postural. Então, a gente adaptaria essa condição de acordo com o que a gente classificou. Ela tem uma artrose de joelho. Será que ela já faz uso abusivo de anti-inflamatório? E, nesse período, a nossa paciente apresentou uma queixa recente de cansaço, leve dor torácica inespecífica. Após um esforço doméstico, ela foi encaminhada para o cardio,
cardiologista fez exames laboratoriais, eletrocardiograma e tudo normal. O eco demonstrou uma discreta disfunção diastólica para uma paciente de 84 anos hipertensa. Então, o cardiologista, por precaução, iniciou um AS e encaminhou para uma investigação adicional de cintilografia miocárdica. Gente, será que essa cintilografia miocárdica vai reduzir mortalidade do nosso paciente? Uma dor torácica inespecífica? Será que vai valer a pena? Qual que é a expectativa de vida do nosso paciente, né? A gente recebeu aqui uma prescrição de AS. O que os estudos mostram para a gente quando a gente fala em prevenção primária? A AS tem benefício em reduzir mortalidade ou só aumentou o risco de sangramento? Então vamos imaginar nesse contexto que esse AS entrou, né? Então depois disso, ela começou a cursar com epigastralgia. E ela apresentou uma queda pressórica e foi atendida em UPA. Devido à tontura e uma queda sem trauma, prescreveram para ela um omeprazol, flunarizina e metoclopramida. Assim, eu acredito que muitas pessoas aí nesse momento estão olhando esse caso e até lembrando de um paciente porque essa é a rotina de todo dia, né? Aí você tem aquela idosa usando um omeprazol, uso contínuo, que a gente sabe que vai trazer outros prejuízos a longo prazo. Uma flunarizina uso contínuo, porque aquela hipotensão postural foi diagnosticada como uma labirintite e agora ela usa flunarizina contínuo. Por mais que a bibliografia não recomende esse uso contínuo, que isso mostre que pode cursar com complicações, né? Uma metoclopramida, que pode fazer síndrome extrapiramidal. Será que essa prescrição foi uma boa? Será que tudo isso não aconteceu por quê? Porque a gente começou a investigar muito, prescrever coisas que não têm evidência? Num paciente idoso, tudo isso tem muito significado, tá? Então vamos pensar, já que a prescrição é um problema, o que é polifarmácia, né? Polifarmácia é o uso de 5 ou mais medicamentos pela mesma pessoa. Isso também vai incluir colírio, chá, fitoterápico. Em consulta, normalmente a gente questiona sobre esses medicamentos, né? E é bem comum, até isso aconteceu hoje numa visita que eu fiz, que o nosso paciente às vezes tem aquela receita, que é o que o familiar vai passar pra gente, quando a gente chega na casa, tem um monte de fitoterápico, colírio, pomada. Não, ele tem uma polifarmácia. Será que esses fitoterápicos têm algum benefício? Gente, a vitamina que o idoso precisa está na feira. O idoso tem que comer, né? Não tem benefício a gente ficar colocando um monte de polivitamínico para ele. Será que essas alterações de pele, será que elas precisam desse monte de pomada? Eu já fiz visita que paciente usando nistatina no braço, sabe? A gente vai ter que reavaliar isso. E por que a gente reavalia esses 5 remédios ou mais? Porque o corpo do idoso ele reage diferente aos medicamentos, tá? Eles fazem muito mais interações, eles fazem respostas exacerbadas. E se a gente não tomar esse cuidado, a gente começa a tratar um efeito colateral daquele medicamento que entrou, tá? Então a polifarmácia pode causar aumento de mortalidade e também está associada a uma piora da qualidade de vida, além de efeito negativo específico sobre funcionalidade. Inclui piora da mobilidade, cognição e nutrição, além de quedas. Sem contar que isso vai gerar um trabalho maior para o cuidador. Às vezes vai ter aquela posologia, aquela receita gigantesca, o cuidador vai ter mais dificuldade para fazer uso para administrar esses medicamentos no nosso paciente idoso. Agora, Álvaro, vamos lá, nosso paciente usa um antihipertensivo, está com uma meta adequada para a condição, né? Esse valor pressórico está adequado depois que eu estratifiquei. É um paciente diabético. Essa diabetes também está legal pelo que eu estratifiquei. Ele usa uma estatina. Aí a gente vai somando tudo que o nosso paciente fala. Não, calma. É uma polifarmácia aceitável. Não tem o que tirar aqui. O que a gente pode pensar muitas vezes nesse contexto são as associações, né? E aí entra a importância de, às vezes, o paciente tem família que pode investir um pouquinho. Então, pô, será que eu não consigo combinar esses 2 remédios em um só? É uma opção para a gente tentar reduzir a polifarmácia. E polifarmácia, ela muitas vezes anda junto com iatrogenia, né? E eu achei relevante a gente colocar um primeiro tópico aqui, que é médico, tá? Muitas vezes a gente escuta isso, mas não é igual a erro médico. Ela é um dano
que pode ocorrer por excesso ou mau uso de intervenções. O contexto, hoje a definição mais aceita que consideram-se como afecções iatrogênicas aquelas decorrentes de intervenção médica ou de seus auxiliares, seja correta ou incorreta, justificada ou não, mas da qual resultam consequências prejudiciais para a saúde do nosso paciente. O que pode aumentar o risco de iatrogenia para o nosso paciente? Primeiro, é o acompanhamento com um monte de profissional. O cardiologista colocou um monte de remédio, perfeito, mas esse remédio interage com o remédio da pneumo, esse daqui já não podia pela função renal, então quanto mais especialistas a gente tem acompanhando o paciente, normalmente o risco de iatrogenia é maior. A quantidade de medicamentos em uso, né? Então a gente já estava discutindo, principalmente medicamento que não tem evidência, internação frequente, as internações frequentes estão associadas à piora de quadro demencial, as internações frequentes aumentam a morbidade, aumentam custos ao sistema de saúde. A realização de procedimentos cirúrgicos, será que botamos na balança se realmente valia a pena fazer uma cirurgia nesse paciente, se valia a pena a gente fazer um procedimento? E aqui eu estendo para exames também. Eu tenho aquele idoso com 80 anos, será que faz algum sentido eu ficar fazendo rastreio de câncer de próstata? Será que ele morreria por esse câncer de próstata ou pela intervenção, né? E a gente sempre vai avaliar a reserva física e social reduzida. São os fatores de risco, tá? Para iatrogenia. Aí a iatrogenia, eu dividi ela em alguns tópicos. Nós temos iatrogenia de comunicação. Então, a má comunicação ela pode gerar dano significativo para o nosso paciente, né? Especialmente quando a gente fala em saúde mental, tá? Então, a gente tem que comunicar uma má notícia, a gente tem que dar um diagnóstico. Existem técnicas, existem treinamentos e preparo para isso. É comum, às vezes, esse paciente se afastar do sistema de saúde, se afastar da equipe, porque, de repente, o nosso colega não soube dar essa notícia, esse diagnóstico, a intervenção necessária. Comunicação também envolve a iatrogenia de negligência, né? Sabe, aquela situação que a gente tem um idoso lúcido, mas a família pede para a gente não contar um diagnóstico e a gente acaba evitando e participando disso e ocultando um diagnóstico que é um direito do nosso paciente. E depois de um período, esse paciente pode acabar descobrindo e acabar de vez com o vínculo, né? Outro tópico é o diagnóstico. Então, inclui erro diagnóstico, atraso ou excessos de investigação. A gente pega aquela senhorinha que teve uma queixa inespecífica. Será que vale a pena fazer uma cintilografia, um cateterismo? Será que vale a pena eu ficar pedindo exame de mama, igual eu já encontrei senhoras com 70 e poucos anos fazendo mamografia? Isso tem benefício? Isso não pode gerar um problema para a paciente? A gente também tem a iatrogenia terapêutica. Então, ela envolve a prescrição inadequada de medicamentos, como excesso de fármaco, mais de 5 fármacos a gente configura a polifarmácia. Quando a gente não avalia as interações medicamentosas, quando a gente não avalia o uso de medicamentos sem evidências, e também um tipo de iatrogenia é quando o paciente tem benefício, aquele medicamento vai trazer benefício e o médico acaba não prescrevendo. Outro tópico para a iatrogenia é a iatrogenia de prevenção, né? Então inclui rastreamento e exames preventivos em excesso. A gente tem que saber quando parar. A gente tem que saber quando. Por mais que eu diagnostique alguma coisa, será que esse diagnóstico vai reduzir mortalidade? Então, imaginem que a gente tem aquela paciente de 84 anos, que já é uma paciente frágil, com multimorbidade, abrindo um quadro demencial. Essa paciente apresentou um sangramento retal discreto. Bem, melhora espontânea. Vale a pena fazer uma colonoscopia? Qual que é a expectativa de vida do nosso paciente? Será que ela toleraria uma colonoscopia? Saber quando parar, eu vejo que é uma virtude do médico de família. Não, até aqui é benéfico e até aqui o meu diagnóstico, o meu tratamento é prejudicial para o paciente. Quando a gente comenta sobre as iatrogenias, né,
a gente tem as iatrogenias terapêuticas, né? Então, são atos de prescrição e sua consequência. A gente tem a iatrogenia por polifarmácia, a gente tem iatrogenia por uso de medicamentos inapropriados, iatrogenia por cascata de prescrição e a subutilização de medicamento. Então, vamos comentar um pouquinho sobre cada uma dessas. Aqui eu coloquei duas juntas, né? Então, a polifarmácia e o uso inapropriado é sempre muito importante a gente reavaliar periodicamente a prescrição do paciente, tendo cautela para iniciar qualquer novo medicamento, tá? Todo o medicamento que a gente vai iniciar ou ajustar a dose, a gente tem que ser cauteloso. No paciente idoso, essa avaliação deve ser ainda mais criteriosa. A gente tem que avaliar benefício e tem que avaliar risco. Fiz um ajuste de dosagem, incrementei um novo medicamento, eu tenho que reavaliar, tá? A reavaliação para ver se o paciente fez algum efeito colateral ao medicamento, será que ele interagiu com algum outro, será que eu otimizei dose de acordo com função renal? Então, iatrogenia por polifarmácia ou inapropriado. Será que aquela vitamina que eu coloquei tem algum benefício? Não tem. E como é que a gente consegue prevenir isso, né? Existem os critérios de Beers. Eles vale muito a pena a gente dar uma lida nesse material. Eu trouxe alguns tópicos aqui que são bacana, mas, por exemplo, fármacos potencialmente inapropriados para a maioria dos idosos. O primeiro, que é a nossa realidade, aquele paciente que chega no grupo com a receitinha do benzodiazepínico, né? Tem algum benefício para o paciente? Por que foi introduzido? Será que a gente trata insônia com benzodiazepínico? Será que o idoso vai se beneficiar de benzodiazepínico? Quando a gente olha pelos critérios, são fármacos potencialmente inapropriados. Será que aquele uso de anti-inflamatório é indiscriminado, né? Nós temos os fármacos que devem em determinadas condições. Então, assim, não é uma contraindicação, mas a gente tem que tomar um certo cuidado. Pô, um paciente que eu vou fazer uma prescrição para dor crônica, tá, pode ter algum problema, pode ter efeito colateral. É um idoso robusto que se tiver alguma interação, um sintoma novo, ele vai conseguir me passar isso. Eu tenho uma rede de apoio que tem comunicação com a equipe, então aqui é onde são algumas situações que a gente vai botar na balança. Tem fármacos que a gente pode utilizar com cautela. Então, diurético, psicotrópico. Gente, nós temos aquela senhora que já tinha um quadro de incontinência urinária e ela fez um edema de membro inferior, coloquei um diurético, agora eu piorei o quadro da incontinência urinária. Essa paciente tem vergonha de sair, começa a fazer isolamento, gera um prejuízo de saúde mental. Então, assim, no contexto de insuficiência cardíaca agudizada, beleza. Agora, para todo mundo, esse é um paciente que pode. Acho que aqui fica bem claro que a gente tem que individualizar sempre, né? Tem fármaco que necessita de ajuste conforme função renal. Um fármaco que é muito comum na prática, né, que a gente encontra bastante, e principalmente nos grupos de hiperdia, eu faço muito essas modificações, que é a própria metformina. É um medicamento seguro, um medicamento que dificilmente vai trazer problema. Mas será que alguém calculou aquela taxa de filtração glomerular do nosso paciente? Ou se você tiver uma taxa de filtração glomerular, não tem que reajustar todos os medicamentos, não tem que suspender alguns medicamentos. Nós temos os fármacos com potencial para interação, tá? Significativa. Então, vou colocar um antidepressivo. Será que esse antidepressivo não pode interagir com outro medicamento que o paciente está fazendo uso? Será que não pode potencializar um efeito colateral? Imagina que a gente tem já um paciente que faz uso de um anticonvulsivante, vou prescrever um inibidor de recaptação, posso ter uma hiponatremia por essa prescrição? Posso. Então a gente tem esses critérios. Esse aqui é um resuminho, né, dos critérios de Beers, mas eu recomendo que todo mundo dê uma olhadinha. A gente tem a iatrogenia por cascata de prescrição. Isso é muito comum na vida dos idosos, né? E o que é? É a gente começar a tratar um efeito colateral de um medicamento que a gente colocou lá atrás, né? Então, imaginem que a gente fez uma prescrição, ele teve um efeito colateral. Eu vou colocar uma nova droga para tratar aquele efeito colateral. Eu gero um novo efeito colateral. Eu coloquei um exemplo de um paciente que tem uma osteoartrite. A gente começa a prescrever AINE contínuo,
né? Sabe aquelas formulazinhas que muitas vezes chega até do serviço especializado, o paciente faz uso contínuo do medicamento, e aí agora ele começa a ter elevação pressórica por uso abusivo de AINE, né? Está tendo elevação pressórica, a gente readapta a medicação e aqui eu prescrevo um bloqueador de canal de cálcio. Esse bloqueador de canal de cálcio cursa com edema de membro inferior, o médico não se atentou à prescrição, a gente coloca um diurético. O paciente começa a fazer uso de diurético e gera uma incontinência urinária. A gente prescreve um antiespasmódico urinário. Agora, o paciente abre um quadro de delírio, uma alteração cognitiva. Aí estamos lá, investigando a delírio e cognição. Não, tudo isso começou por uma cascata de prescrição errada, entendeu? E, no entanto, sempre que esse paciente abre um quadro novo, a gente tem que reavaliar os medicamentos por isso. Será que esse quadro final, será que eu não estou olhando para a etapa final? Será que tudo não começou lá em cima quando eu ajustei uma dose ou incrementei uma nova droga? Como que a gente evita a cascata de prescrição? Então, diante de qualquer novo sinal ou sintoma, a gente sempre considera a possibilidade de um efeito adverso de um medicamento já em uso. Então, antes da gente começar a pensar num novo diagnóstico, dá um passo para trás. Vamos reavaliar o medicamento. Será que isso foi um efeito colateral? A gente vai verificar se houve introdução recente de fármaco, tanto pelo profissional como dos locais que ele vai passando. Será que ele não passou num serviço de urgência com uma tontura e agora ganhou um novo medicamento para labirintite? A gente sempre também vai avaliar ajuste de dose, mudança na rotina terapêutica, né? Qual que é a conduta recomendada? Reavaliar tratamento periodicamente. O idoso é sempre reavaliando o medicamento, porque quando a gente faz um IVCF, às vezes de um ano para o outro, ele muda a pontuação. Se ele pode mudar a pontuação, será que eu não tenho que reajustar tratamento? A taxa de filtração glomerular do nosso paciente pode mudar de um ano para o outro. Será que já não está na hora de eu começar a fazer uns ajustes de dose? Então, se for necessário, substitui por uma droga mais segura ou prescreve. Isso vai avaliar, vai depender de cada paciente e cada condição, né? A subutilização do medicamento apropriado. Então, aqui a gente já está olhando para um outro ponto, né? É aquele paciente que ele teria benefício com o medicamento. Ele deveria ter sido prescrito e a gente acabou passando. O que pode causar essa subutilização? A não adesão e a subprescrição. Então, vamos lá. A não adesão, o que pode influenciar? Aspecto socioeconômico. Coloquei um medicamento que é primeira linha para a condição do paciente. Tá, mas qual que é o valor? Meu paciente tem condição de comprar o medicamento? Não, Álvaro, mas eu prescrevi e fiz solicitação de alto custo. Tá, será que o nosso paciente tem condição de transporte para dar entrada em processo, para buscar o medicamento? Será que a gente tem um cuidador aqui que ajuda? São situações que podem interferir no uso desse medicamento. As doenças, será que a condição que ele tem não impede que ele faça uso? Você tem um paciente que mora sozinho já com um problema visual. Será que ele não está fazendo uso do medicamento porque ele simplesmente não vê? Será que alguém separou as caixinhas? Eu já tive paciente hipertenso não controlado que quando a gente foi separar os medicamentos, dentro da caixinha de losartana tinha dipirona, né? Então, será que ele está fazendo uso? Não está fazendo uso. Então, não caberia a equipe tentar dividir, capacitar a família. Nós temos também o próprio paciente. Eu prescrevi um medicamento para o paciente. Será que o paciente participou nessa prescrição? Será que ele entendeu o diagnóstico dele? Eu fiz uma experiência dentro da minha UBS que a gente teve um resultado assim, muito importante. Que eu pedi para alguns acadêmicos ficarem do lado de fora, perguntando para o paciente como é que foi a consulta e se ele chegou a algum diagnóstico. E foi incrível quando a gente olhou que vários pacientes saíram no consultório falando: não, a consulta foi muito boa, qual é o seu diagnóstico? Eu não sei, me mandaram tomar esse remédio aqui. Então, será que a gente está fazendo com que o paciente entenda a condição? Eu costumo dizer que toda vez que uma pessoa fala que não tem nenhuma doença crônica e joga aquela receita de losartana, metformina, será que não faltou da nossa parte orientação? Será que a gente respeitou as crenças desse paciente? Né? Respeitar as crenças é muito importante, isso vai ter impacto no tratamento. E a própria terapia. Qual que é a complexidade? A posologia é fácil. Tomar um medicamento uma vez ao dia, o meu paciente consegue. 4 vezes já pode ser um desafio.
Será que ele não apresentou efeito colateral, por isso que ele descontinuou? Quais são as consequências dessa baixa adesão? Aumento de custo ao sistema de saúde, reduzir qualidade de vida, prejuízo na evolução clínica do paciente e internações, que é basicamente tudo que a gente tem medo no idoso. E exemplos de subprescrição. Então imagina, vamos colocar um paciente num contexto de cuidados paliativos, né? Prescrevi uma morfina para o controle álgico. Será que a gente não devia ter pensado, paciente que já vem com histórico de constipação, está piorando, será que a gente não deveria ter deixado uma prescrição de um laxante? Aquele paciente com um histórico de infarto agudo do miocárdio, que vem posteriormente, será que ele não se beneficiaria de um beta-bloqueador? O paciente com uma insuficiência cardíaca não se beneficiaria de um IECA, principalmente quando a gente fala numa fração de ejeção reduzida? Aquele paciente com fibrilação atrial, será que ele não se beneficiaria de um anticoagulante oral? Quando a gente olha os critérios de Beers, por exemplo, tem até dentro dos anticoagulantes, qual que é o mais seguro para o paciente idoso, né? Será que aquela hipercolesterolemia, a gente deixou de prescrever uma estatina porque ele já era velhinho? Ou um paciente com histórico de angina, um histórico de acidente vascular, será que esse paciente que a gente já pensa em prevenção secundária, será que ele não se beneficiaria de antiagregante? Então, aqui são exemplos de subprescrição. É aquela situação que a gente às vezes olha, não, é o idosinho e eu não vou colocar. Não, tem medicamento que para ele é muito importante, né? Ah, mas Álvaro, ele vai ficar com mais de 5 medicamentos, vai ficar com uma receita carregada. Não, se isso for trazer benefício, não tem problema. Como que a gente faz uma prescrição segura? Como que a gente faz uma prescrição eficaz? Então, a primeira é a indicação adequada. Não adianta, a gente tem que olhar qual que é o nível de evidência para esse medicamento. Vale a pena para a condição? Vale a pena para esse idoso que eu estou avaliando? Ele vai conseguir usar? Eu ajustei a minha meta de acordo com a condição dele? A escolha da droga, a gente tem que olhar sempre a eficácia, e se não tem efeito colateral. Perdão, a gente tem que ver a eficácia, a gente tem que ver se não tem contraindicação, a gente tem que reavaliar o paciente para ver se não abriu um novo sintoma, se isso não foi consequência desse novo ajuste. Custo e acesso. Então, a melhor droga é aquela que o paciente pode usar. Então, tem paciente que a gente pode usar primeira linha e isso vai ser incrível. E tem aquele paciente que às vezes não vai ser primeira linha, mas vai ser a melhor opção para a saúde dele. Posologia. Sempre que possível, tentar colocar uma posologia mais cômoda, né? Poucas vezes ao dia, fazer combinações de medicamentos, né? Duração do tratamento, sempre deixar isso muito claro. Então, ele tem que sair do nosso consultório com um diagnóstico e que ele entenda o diagnóstico e a gente definir duração de tratamento. Provavelmente também muita gente já encontrou aquela receita, por exemplo, de uma estatina por 2 meses, por 5 meses. Tá, não, mas o colesterol melhorou. Mas por que melhorou, né? Será que é um medicamento que a gente vai usar 2 meses? A gente sempre checar também os efeitos adversos da medicação. Considerar sempre medidas não farmacológicas para tudo, né? A saúde em si, ela depende dessas medidas não farmacológicas. Toda vez que você for ajustar dose, introduzir dose ou reavaliação, tem que checar se a droga está adequada pela função renal. A reconciliação medicamentosa é a gente reavaliar após a prescrição, checar se não tem alergia ao medicamento, dupla verificação de dose. Então, prescrever é dupla verificação de dose. Não pode ter risco. Gente, essa dupla verificação de dose, checar, eu falo muito e estou sendo até repetitivo, porque a maioria das vezes ele não vai voltar para a gente falando, eu tomei esse remédio e me sinto mal. Ele vai voltar para a gente com um sintoma inespecífico. Que aí eu vou começar a gastar recurso, eu vou começar a prescrever mais coisas, isso vai gerar dano. Então, dupla verificação de dose sempre. Respeitar e promover autonomia. A gente tem que explicar diagnóstico e o paciente participa do processo de decisão. A prescrição ela não vem do médico, a prescrição vem em conjunto. A gente vai checar se tem evidência científica pro que a gente está prescrevendo. Tem que ter evidência. Será que aquele polivitamínico que entrou, e muitas vezes até do próprio serviço especializado, será que isso vale a pena? Será que isso não vai só somar mais um medicamento? Será que isso não pode interagir com outros medicamentos? Então, checar a evidência é algo fundamental.
a gente tem que estabelecer meta realista do tratamento, né? Então, pô, tô com um paciente em cuidados paliativos, tem uma expectativa de vida baixa, está acamado. Será que vou tratar osteoporose? Vai ter algum benefício para ele? E a gente define prioridade no cuidado. A gente sabe que são pacientes normalmente, né, com diversas demandas. E às vezes a gente vai ter que especificar isso no prontuário. Não, eu vou focar nessa demanda, eu vou resolver isso, depois a próxima etapa é aqui. Talvez fazer tudo isso de uma vez, a gente acaba gerando dano também para o paciente. Então a gente tem que priorizar, a gente tem que estratificar bem. E aí, para a gente finalizar, tem essa frase que é bem legal, né? Que é o start slow, go slow. Então, comece devagar, vá devagar, mas vá. Bem, pessoal, acho que era isso. Eu queria agradecer a todo mundo aí por ter me ouvido a noite toda. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, estou à disposição. Obrigado, Álvaro. Acho que agora é a aba para os colegas, se alguém queira falar. Teve bastante gente falando aqui que gostou muito da sua aula, né? Professor Ferrara, professora Ida, né? No chat. Mas quem quiser falar ou comentar alguma coisa, pode ir. Esse é o momento. Boa noite, Álvaro. Tudo bem? Michel. Boa noite. Fiquei feliz que eu atuo como geriatra, né? Aqui em Porto Velho. Estava até vindo do consultório agora, vindo no carro aí, eu vi na tua aula. Realmente, assim, você falou umas coisas que eu pego no meu dia a dia no consultório, todo santo dia, de várias, não vou dizer conduta, mas assim, prescrições realmente acho que não foram feitas em conjunto com o nosso paciente, né? E hoje a gente tem o maior problema justamente isso, é a nossa famosa polifarmácia. Essa aí acho que é o maior problema hoje do geriatra, é encontrar a polifarmácia e como desprescrever. Uma polifarmácia que o paciente vem em uso há 5, 8, 9, 10 anos de polifarmácia. É complicado. E eu acho que acho que a maior dificuldade, do médico de família em si é justamente isso, que o paciente chega na unidade básica de saúde. Doutor, eu queria que o senhor prescrevesse tal medicamento que o meu vizinho está tomando. E às vezes, na pressão psicológica ali, o médico de família acaba prescrevendo e vai se criando, né? Vai se criando ali, aumentando a polifarmácia. Aí ele sai desse consultório, ele vai no cardiologista, o cardiologista passa outro, ele fala, doutor, meu vizinho está tomando esse aqui para o coração, para pressão. O cardiologista vai lá, novamente, e acrescenta mais um. E essa polifarmácia vai virando quase uma bola de neve, aumentando cada vez mais. Aí, quando volta para o médico de família, como ele vai fazer isso? Como ele vai desprescrever? Chega no geriatra, pior ainda. Porque muitas vezes, o que o geriatra fala, esse paciente volta para a unidade básica de saúde e acabam voltando à polifarmácia dele. Né? Muitas vezes, o geriatra, a conduta do que o geriatra toma, chega na unidade básica de saúde, entra em conjunto lá, às vezes fisioterapeuta, enfermeiro e um médico, e acabam voltando alguns medicamentos que nós tentamos desprescrever para que melhorasse a qualidade de vida desse paciente. Né? Do meu ponto de vista é isso. Outro ponto importante que eu achei que você falou sobre a depressão dos idosos. Que às vezes o idoso começa a se isolar, às vezes pode ser uma síndrome demencial, pode ser qualquer outra coisa, mas o que mais eu venho percebendo nesse último 12 meses é justamente os maus tratos em idosos, que está levando a depressão, né? O famoso etarismo aí, que está levando praticamente um grande índice de idosos em internação, crises depressivas, que às vezes o médico de família ele não consegue, às vezes, detectar que está tendo esses maus tratos pelo próprio cuidador que está levando ele ali na unidade básica de saúde. Né? Eu acho que o maior problema, eu acho que tem que ter alguma maneira de ter realmente mais campanhas relacionadas a isso, que é o que eu mais percebo nos últimos meses, é justamente isso. É os maus tratos levando o nosso idoso à depressão. Eu acho que era mais ou menos isso aí para complementar. Eu achei bem legal isso que você falou, né? Porque um desafio que a gente tem,
porque esse paciente, às vezes, ele vem apegado com a prescrição dele. E quando Exato. eu percebo que quando ele vem ainda da especialidade, ele tem um apego, às vezes, maior ainda com o medicamento. E uma dificuldade que eu encontro, muitas vezes, é aquela queixa inespecífica que ela surge, e quando a gente colhe bem a história, você vai ver, pô, surgiu um medicamento ali do nada, novo, que a gente não sabia, e está interagindo. É um desafio. Esse é um desafio realmente. E é por isso que essa avaliação da prescrição dele é muito importante, né? Essa questão também da violência contra o idoso realmente é algo que é muito preocupante. E eu percebo também a questão da sobrecarga do cuidador, né? Não é fácil ser o cuidador também, e a gente acaba tendo poucas ferramentas, muitas vezes, para conseguir dar uma força para essa família. Não é um paciente muito simples para a gente conduzir, né? Exato. Assim, apesar de a gente ter vários idosos que a gente queria pegar no colo, levar para casa, assim, que aquele idoso, sabe, carinhoso, sabe? Mas a gente tem aquele idoso difícil, realmente. Aquele idoso que não segue a cartilha, realmente, como deveria seguir. Às vezes é aquele idoso ranzinza, que você tenta colocar, mostrar. Você explica, ó, o senhor tem hipertensão. Você sabe você explica 1000 vezes o que é hipertensão, o que é diabetes, o que é osteoporose. Mas ele não entende, ele dá trabalho realmente pro cuidador dele. Às vezes o cuidador é alguém que a família paga, ou às vezes é um filho que está desempregado, a família coloca ele lá para tomar conta, e esse cara, uma hora ele surta. Uma hora ele surta porque o próprio idoso não ajuda também, né? E daí entra a importância, né, doutor? Você vê a importância que a gente sempre olhar para o idoso e também olhar para a família. Porque a gente, provavelmente todo mundo tem seu idoso aqui que é difícil de cuidar, então você imagina quando você está com ele o tempo todo. A gente tem que Sim. ter esse cuidado e esse olhar pro cuidador também. Sim, sim. Menos isso mesmo. Mas bacana aí, eu acho que para os colegas aí que não vivem o mundo da geriatria, eu acho que para eles agora vão ter uma boa amplitude, né, de como é realmente a geriatria. Às vezes a pessoa acha, vou na geriatria. Ser geriatra não é fácil, a gente tem muitas dificuldades, né, praticamente com os idosos. Eu acho que a geriatria acabou sendo realmente. É para quem gosta hoje, na verdade, porque é difícil, né? É uma área difícil mesmo de você atuar e você resolver o problema. Porque, na verdade, assim, é diferente de um clínico ou de um endócrino, de qualquer outra especialidade, quando o paciente bate na porta dele, está iniciando uma patologia que ele vai tratar e vai resolver. O paciente, pô, você me tratou, doutor, resolveu. Já o geriatra, não, ele já chega com todas as patologias ali já feitas. Nosso trabalho é apenas tentar controlar ainda, que é difícil você controlar, né, as patologias já pré-existentes de anos, e condutas e rotinas de anos, praticamente. É verdade. Parabéns aí, foi uma boa explicação. Obrigado, Tom. Pode falar, professor Ferrari. Professor Arlindo, eu fico muito orgulhoso de ver o senhor aí dirigindo uma conferência para nós todos. Parabéns ao Álvaro, que eu não conheço. E aqui na direita do meu vídeo estava o Edilson, que está a cara do Papai Noel. Ele foi meu orientando de mestrado. No Natal, se botar uma barbicha nele, vai virar o Papai Noel de Vilhena. Mas eu vou te dar, Álvaro, uma contribuição de coisas que talvez você não saiba. Eu aprendi na vida. Eu tenho 44 anos de formado. Você já foi na loja Americana? Nas lojas, qualquer uma delas aí. Para chegar no caixa, você passa num corredorzinho, num labirintozinho, onde está cercado de chocolates e guloseimas e ofertas, não sei o que mais. Aí você acaba pegando uma e pondo na sua malinha. Os grandes grupos farmacêuticos, especialmente do Rio de Janeiro, nas proximidades do caixa ou naquele vidro, que eles sempre ficam atrás do vidro, tem um monte de remédio exposto ali. Band-aid, sal de fruta, xarope, remédios que são geralmente inofensivos. Pois eu lhe garanto que tem farmácia lá,
para botar lá o sal de fruta Eno, a indústria paga aluguel daquilo e não é barato. É coisa assim, tipo de 400, 500, 600 mil reais por ano, dependendo do medicamento. Tem farmácia que não precisa vender um remédio, basta ela alugar aqueles espaços ali. Aqueles espaços que tem ali são alugados. No supermercado é a mesma coisa. Aquelas mercadorias que ficam expostas em locais estratégicos, o fabricante paga aluguel daquilo ali e é caro. Aqui próximo da minha casa tem um farmacêutico, que é meu amigo, pilantra, mas é meu amigo. Na época do Covid, quem que não teve fraqueza no Covid? Eu tive uma fraqueza que eu não conseguia andar daqui até ali, atravessar a rua. Todo velhinho que ia lá comprar um remedinho, seja lá qual fosse, ele empurrava uma vitamina. Isso aqui, se eu tomo isso aqui, amanhã você está bom. Ele falou muito aí em farmácia, nessa questão do receituário de medicamentos, especialmente para velhos. Eles adoram tomar uma vitamina. Adoram tomar. Nossa! Velho precisa de atenção. Ele precisa de atenção. Precisa que você olhe para ele, põe a mão dele, dá um abraço nele. Isso aí vale mais do que qualquer coisa. É isso que eu faço até hoje. Muito embora já estou encerrando a minha carreira, mas é o que eu faço até hoje. É o que esse medicamento tem um poder de cura enorme. Espero que todos o façam na atenção básica ou em qualquer nível de cuidado com o paciente. Parabéns, Ana. Obrigado, professor. Então, a gente finaliza, Álvaro. Se quiser falar as suas palavras finais. Gente, eu queria agradecer a todo mundo. Doutor, essa experiência que você falou, realmente, assim, o vínculo com o paciente, né, ele é algo que é lindo, tudo só vai funcionar a partir do momento que a gente estabeleceu isso. E essa preocupação, essas vivências que você tem, eu estou começando a passar por elas e elas me assustam muito, realmente. É muito frustrante quando eu chego naquela família que já não tem uma condição tão legal e a gente chega lá, o cara tá gastando todo o dinheiro dele com aquele monte, você pega aquela sacolinha cheia de medicamento e por mais que a gente explique bastante, a gente gasta um tempo ali, a gente vê isso indo embora, trazendo mais prejuízo do que benefício. É um desafio ser um médico de família muitas vezes, né? Mas, assim, eu queria agradecer a todo mundo. Muito obrigado pelas palavras de vocês também. Eu aprendo bastante. Eu acho que eu sou apaixonado por essas aulas. Se eu pudesse, participava todas com vocês. E é isso. Além de eu falar mais uma coisinha, falar para o Álvaro. Álvaro, eu sempre fui viciado no New England Journal of Medicine. Ele é semanal. Eu sempre procuro, pelo menos, dar uma folheada no New England. No Lancet, às vezes, eu aprendi inglês na marra, assim. Eu pego o texto e leio ele de cabo a rabo. Não só leio, como falo e escrevo inglês muito bem. E em todo final de ano, o New England manda um revival, uma revisão do que foi mais importante daquele ano. O desse ano ainda não saiu. Mas no de 2021, saiu um artigo sobre o uso da aspirina na prevenção do infarto do miocárdio. E não são, assim, trabalhinhos, não. São trabalhos controlados, randomizados, com grupos de 20 mil pacientes, 25 mil em outro braço, 30 mil em outro braço, então são incontestes. É medicina baseada em evidência mesmo. Eu me lembrei que você falou da aspirina e vou repassar depois, se quiser, eu te passo o artigo pelo computador. A aspirina, ela realmente tem benefícios sobre as questões cardiológicas, ela tem um aumento na frequência do sangramento gastrointestinal e
Curiosamente, os pacientes que fazem uso prolongado de aspirina, em grupos grandes, têm uma redução importante, significativa de câncer de reto e cólon. Por quê? Ninguém explicou. Mas está lá a evidência. Parabéns, Ana Álvaro. Espero te conhecer pessoalmente depois. Maravilha. Então, obrigado, Álvaro, pela aula, gente. Obrigado, até a próxima sessão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Foi eu.